E aí, galera, quem tá acostumado aos vídeos deve estar estranhando essa tela. Para quem não me conhece, sou a Sui, proprietária da empresa aí do grupo Seagull, responsável, né? E tem alguns, eu criei alguns shorts de Python com The Django, enfim. E eu estava fazendo, isso aqui é o meu projeto, né? São as tabelas, olha também, dá até medo. E aí eu lembrei de uma dificuldade que eu tive, que é relacionada à questão das views, porque eu não sei o quanto, né, aí o vídeo está dedicado para esse tipo de pessoas que entende essa questão de dados e quer saber como agrupar esses dados entre as tabelas, de diferentes tabelas, né, e buscar isso criando uma view e como usar essa view, porque existe um ponto que eu tive muito trabalho para descobrir que pode ser o problema que você está enfrentando. Então eu vou tentar ser bem breve, tá, gente? Eu sei que eu falo muito, mas vamos lá. Vamos falar de produtos, tá? Que é uma coisa bem comum. E o que nós temos, aqui em produtos são poucas informações, porque na verdade eu dessa vez resolvi criar tá vendo, itens adicionais, né? Enfim, vamos trabalhar nesse que é o básico, tá? E aí aqui começa a jogada. Então tem esse cat prod id e o subcat prod id, que na verdade é um modelo, que é a classe produto, né, dentro do modelo de produtos, só para vocês saberem. E aí aqui, ó, é onde eu coloco cat produto. Tem uma opção de você desligar, digamos, isso que eu vou falar agora, mas por padrão o Python ele vai gerar um ID no final, mesmo se você colocar ID. Então eu só coloco o cat produto, porque eu já sei que ele vai adicionar um ID no final. Já fica uma dica aí para vocês, ó, tá cat produto, né? Se eu vir aqui, ó, na tabela de produtos, tá vendo o ID? Quem mandou pro ID? Eu fui. Então essa a sugestão, né? Não utilizar o ID, porque no final ele já vai acrescentar. E por que ID? Porque é o campo que é único, identificador único, né? Não tem como existir duplicidade, digamos assim. E aqui ele está simplesmente fazendo o que? Olha, toda vez que eu for cadastrar um produto, você vai ter que ter uma categoria e vai ter uma subcategoria que tem que existir no cadastro de categorias e de subcategorias, certo? Aí, bom, agora entrando novamente no modelo de dados. Não sei se vocês estão entendendo, né? Produto, categorias, mas gente, existe um mundo por trás da programação normal, que não tem dados. Essa é a tal, eu considero, de arquitetura, né, de dados no geral. Então você não adiciona categorias dentro dos produtos, porque imagina, toda vez que você for criar um produto, você tem que digitar todas as informações da categoria, sendo que você tem essa categoria que a gente chama, né, ela pode ser reutilizada, digamos, ela pode ser usada para mais de um produto. Então, para que eu ficar duplicando cadastros, entende? Esse seria o motivo principal, uma forma bem grosseira de explicar. Até peço desculpa, mas é mais porque eu acho que para passar a informação de uma forma bem assim portuguesa, né? Então é isso. Agora, ou seja, eu tenho categorias cadastradas que eu só consigo, porque aqui, ó, se eu quisesse que esse campo fosse nulo, eu teria que usar essa opção aqui, né? Que é o blank true desculpa, esses dois, blank true e null true. Mas não, eu quero que seja obrigatório. E isso tudo influencia depois em formulários, ele não aceita. É bem legal, sabe? Essa parte do foreign key, ó, é o foreign key que é o que você usa do modelo, né, do modules,
models.foreign key. E aí quando você faz isso, você tem que importar aqui, tá? Ó, importa as classes aqui, categorias de... Aí, ó, você vem aqui, ó, tem outro aplicativo, outro app. Por quê? Categorias e subcategorias eu vou usar para um monte de coisa. Então eu resolvi fazer assim. Então, vamos lá. Olha lá, ó, categorias. Aí dentro da categorias eu tenho as informações da categoria. Aí legal, o produto está associado à categoria 2. Aí o sistema vai lá, qual que é a categoria 2? Essa, traz os dados da categoria 2. Tá aqui. Entende? Eu não adiciono no produto. Eu só aponto. Ó, esse produto é essa categoria. Aí tem a subcategoria, que pode ou não ser relevante. Aí vamos trabalhar só com categoria que é mais fácil. Vamos trabalhar só com categorias que eu acho que vai ser mais fácil. Assim, eu não vou entrar em detalhes dos campos porque é irrelevante, tá? Aqui a aula não é de... tem um ponto que é relevante, que é a criação da view. Então vamos lá, eu tenho escrever. Então vamos, nós temos aqui, ó, produtos, temos as categorias e é isso, certo? Aí eu tenho, por exemplo, um produto que pode estar, ele só pode estar associado a uma categoria. Então um produto, uma categoria, certo? Agora eu tenho uma categoria que pode estar associado a vários produtos, certo? Então é um para N sentido aqui, né? Em produtos, uma categoria seria esse. E se a gente ver do ponto de vista do produto, é assim. Por que eu tô mencionando isso? Quando então vamos lá, né? Qual que é o nosso objetivo? A gente tem aqui, não tem caçula. Eu tenho duas tabelas, né? Dois modelos diferentes, mas que eles são interligados, digamos. Esse depende desse, né? E esse tem que estar associado a esse, certo? Aí, como que no Python e com o Django, né, você trabalharia, né? Eu apanhei bastante, mas assim, por que trabalhar com dois objetos se eu posso criar uma view? Aí entra a parte de banco de dados, onde eu agrupo os dados dessa dos dois modelos, né, das duas tabelas, e trago as informações que eu preciso. E aí é que tá. E aí o que eu tenho que fazer? Como que eu linko, né? Nesse cara, eu tenho que ter alguma coisa que eu linko. É o ID. Por isso que o ID, ele está, ó, aqui não tem ID de produto, ó. Você não tá vendo, né? Aqui é segmento, é outra coisa. Não confunde. Entende? Não tem ID, porque, lembra, ele pode estar para vários. Então, eu não tenho que ter um produto só amarrado dentro da categoria. Porém, dentro do produto, eu preciso de uma categoria apenas. Isso é no modelo que eu fiz, tá, gente? Aqui pode ser diferente também. Na verdade, é que eu posso, acredito eu. Não, ele nem vai cadastrar, porque ele vai dar duplicidade, né? Porque eu sempre faço essa validação, mas é coisa minha, né? Na hora de cadastrar. Bom, aí então quer dizer, aqui, igual eu mostrei pra vocês, não tem nada relacionado ao produto, porém no produto é onde eu menciono a categoria. Agora chega de bababá, vamos pegar alguns dados do produto associando a categoria. Depois eu vou simular algum tipo de erro no where, né, que é a condição, para a gente ver a diferença, tá? Eu vou fazer agora devagar, mas então eu vou ficar em silêncio.
Oi, gente. Voltei. Achei melhor. Tava ficando meio confuso. É porque eu criei esse esquema de segmento e tal, né? Então, pra poder criar outro, assim, tem a ver com o que eu estava falando, inclusive, né? Mas era um trabalho a mais pra fazer. Eu não tinha cadastrado. E aí eu peguei, cadastrei. Aí tem umas partezinhas chatas que eu até queria dar umas dicas aqui pra vocês. Quando ele for falar de data, né, e você não quer uma data específica, você usa assim, ó, now, né, então aí aqui, ó, o cadastrei o segmento, aí depois vem o que? A categoria, aqui seria o que? O segmento ID, como que eu sei? Mágica. Eu vim aqui, procurei qual que era o que eu queria e coloquei o 4. Então, isso aqui tudo, gente, é porque a gente tá fazendo na mão. Isso aqui tudo a gente consegue fazer pelo Python de uma forma muito mais simples, e é isso que eu vou mostrar, por isso que eu tô mostrando tudo isso para vocês. E aqui na hora de inserir o produto, eu associei a uma categoria. Aí como eu soube o número da categoria, vim aqui, aí sempre o campo ID, tá? Ó, 2, beleza. Aí então, por exemplo, isso aqui lá no Python tá definido para ele, se for em branco, ele preenche automaticamente com ativo. É o status do produto, na verdade é minúsculo, mas enfim. Porém, como eu estou fazendo aqui pelo banco, ele não tem essa regra, e aí eu tive que colocar. Entende? Assim, eu tô falando disso pela questão, às vezes, da diferença. Vai falar, não, mas eu não defini tal. É por conta disso, entende? E aí aqui, ó, eu tinha que informar a categoria do produto conforme eu falei pra vocês. Aí voltando aqui, eu só queria mostrar pra vocês, então, como que, bom, não sei, acredito que vocês já saibam mais ou menos como fazer, né? O acesso ao objeto. Quando eu falo objeto, seria o próprio modelo, ou a tabela, chame como você quiser. Então, o que eu fiz aqui, ó, categorias é igual aí, ó, view objetos pontual, porque no geral, né, então se você for falar do objeto produto, você vai falar produto ponto objetos, é a mesma síntese, certo? É isso que eu quis dizer. O all quer dizer o que? Ele vai trazer tudo. Se eu fizer um filter, ele vai fazer o que? Vai fazer um where, né? Onde eu posso colocar aqui status, eu não sei tá o nome da coluna, mas vamos supor que seja status produto é igual a ativo. Aqui então eu coloco as minhas condições. Como essa aí para vocês, eu vou dar mais umas dicas, ó. Você quer excluir um item, eu quero que ele seja ativo, mas esse outro não pode ser assim. Então você faz assim, ponto exclude. Aí você pode colocar, por exemplo, categoria ID. Então você quer todos os ativos, mas que não sejam da categoria ID igual, oh meu Deus, igual a 1, por exemplo. Também dá pra fazer. Você também pode, aí o exclude tem que tirar daqui, mas você pode fazer um count, por exemplo. Então ele vai fazer uma contagem, né, baseado nesse seu filtro. Isso aqui é só para explicar. Então assim é a forma, certo? Por padrão, eu acho que seja porque o Python não foi desenhado para trabalhar com views, né? E certo, ele achou que só os modelos e tava bom. Mas assim, a view ela ajuda muito, porque te evita muito. Imagina, ó, produto. Aí eu teria que pegar aqui as categorias. Olha isso, ó. Eu tenho que pegar as categorias, né? Ó, por exemplo. E aí eu ia ter que fazer onde eu ia ter que fazer um looping for prod in produto. Ah, não, gente, não dá. Seria muita loucura. Então a gente trabalha com a view. Só que tem um ponto que é o seguinte: o Python só deixa você trabalhar com view. Não é que ele só deixa, é um modo de dizer. Só funciona, né? Se você fizer dessa forma. Então vamos criar uma view rápida aqui e simples, né? Tipo, poucos campos. Agora aqui que vem a sacada da view.
O que é a view? Junção de 2 ou 80 mil tabelas, né? Deus me livre. Select é o normal, eu gosto do select. Porém, aqui o ideal é a gente dar um apelido para as tabelas, senão a gente se perde. E principalmente se tiver duplicidade, o nome for igual. Por exemplo, aqui status. Se na outra tabela for status, aí você não usar esse apelido, né, que a gente chama, não funciona. Então vamos lá, eu já estou acostumado, eu coloco, às vezes nem precisa. prod.id. Agora aqui que vem um ponto, ó. Seguinte, essa view que a gente vai criar, ela é relacionada ao produto ou à categoria? Primeiro ponto que você tem que pensar. Segundo ponto, ela tem que ter um ID. É obrigatório, não tem discussão. Para ela funcionar, você pode utilizá-la de outra forma, se você não usar o ID, entende? E aí você coloca só assim, ó. Então, a gente está fazendo de produtos. Então, eu coloquei prod.id, ponto. Não invente de colocar, por exemplo, prod, id, já não vai funcionar. Bom, eu acredito que possa funcionar, mas melhor seguir o padrão, né? Porque às vezes você pode usar esse campo, esse nome, por exemplo, numa outra tabela. Pode acontecer, né? Ou numa outra view, e aí vai dar confusão. Enfim, aqui a gente foi só assim, prod.id. Ok, aí eu vou querer o que? O nome do produto só, muito ótimo. Aí categoria, eu vou colocar o CAT, vou pôr o ID do CAT. Só que aqui, ó, é duplicidade de nome, então eu tenho que dar um apelido para minha categoria, o ID da minha categoria, que é desculpa, que é o CAT ID. Normalmente é o meu padrãozinho que eu faço. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas tem que fazer alguma coisa, né? Não dá para deixar os dois como ID iguais, né? Isso que eu quis dizer. Aí aqui eu vou por CAT. Gente, CAT é o apelido que eu vou dar para a tabela de categorias. É porque eu tô fazendo rápido. CAT.nome categoria. Tá bom também, que é só para vocês verem, tá bom? Bom, beleza. Aí aqui, outra coisa que eu fiz, desculpa, eu esqueci de comentar. A categoria, ela estava como obrigatória, que nem tá aqui, tá vendo? Não tem isso aqui, quer dizer que é obrigatório, tá? Você não precisa falar, este é obrigatório. Você só fala quando não é obrigatório. É mais ou menos assim. É mais fácil, né? Então, aí eu alterei, porque lembra que eu falei, às vezes pode não ter. E também porque ela dá mais trabalho. E aí, então eu tirei, então não é necessário ter. Bom, aí, nossa, essa aula podia ficar bem legal, mas, bom, tipo, agora eu coloco as tabelas, que são, quem é prod? Prod, ele não sabe quem é prod, né? Você tem que colocar qual que é o nome da tabela, que eu tô pensando. Produto, porque eu sou maravilhosa, eu sei, um ótimo padrão. Prod, esse é o meu padrão de nome, tá? Não, calma aí. Esse é o nome da minha tabela. Se vocês estiverem fazendo a de vocês, usem o nome de vocês. O prod, que é o apelido, pode ser igual, porque a gente está fazendo um select aqui, né? Onde está sendo usado esse apelido. Então pode ser o mesmo, mas a tabela, não perde meu select. A tabela, ela tem que ser a sua, claro, tá? Uma vez eu levei uma, tipo assim, de um companheiro que eu tava fazendo como se fosse um treinamento, alguma coisa assim. E aí eu falei mais ou menos assim, né? Não, porque nem sempre o que é óbvio pra gente é óbvio pra essa pessoa. Mas eu falei numa boa, né? Daí ele nunca fala nada, ele, é verdade. Aí, nossa, eu levei e falei, oxe, eu precisava dormir cedo, Mas é só brincadeiras à parte. Bom, então, from, quais tabelas? O prod e categorias. Aí o categorias eu coloquei dentro de cadastros. Categorias. Gente, tem uma outra coisa interessante. Não sei se é ou não. Eu acabo usando assim. Eu acho que é mais chato, mas eu prefiro. Mas existe a possibilidade, porque assim, por default, né, por padrão,
o Python sempre cria a tabela, que seria o seu model, né, lá do Django lá, que é produto a minha classe, certo? Só que ele adiciona o nome da minha app. Isso ele faz automaticamente, tá? E tem uma opção que você faz que ele não cria isso. Ele só cria o nome aqui, ó, produto. Mas eu já sou meio perdido, então eu prefiro usar dessa forma. Mas assim, tô dizendo a vocês, basta pesquisar, só colocar, ver como remover o início do nome da tabela, né? É um comando, se não me engano, mas tem que ser lá no início da instalação, da criação da categoria, tá? Aliás, da instalação, criação do projeto. E cat que foi o apelido aqui que a gente deu. E agora a gente vem com a nossa condição where, que é a única que existe, né? Seria o que? Vocês sabem? 1, 2, 3, cat. Bom, vamos falar, como a gente está falando do produto, agora eu só não lembro o nome da coluna. Oh meu Deus, tenha piedade. Cat produto ID. Então prod, pronto, cat vocês estão vendo como um padrão maravilhoso. Prod ID é igual a, eu não vou pôr 2 agora não, né, senão eu tô manipulando aqui o resultado. Eu tenho que fazer o que? Associar todos, eu quero todos os produtos e as suas categorias, porque eu não estou pedindo informação da categoria, então eu tenho que eu quero informação de produtos da categoria. Elas estão em tabelas diferentes. Porém, eu quero das duas. Então, assim, não é, de alguma forma, eu tenho que linká-las, certo? Ter uma condição onde, senão, imagina, como que você filtra? Você não precisa de categoria. Faz uma lista de produtos. A categoria, no geral, gente, é usada, assim, por organização, tá? Não é obrigatório. Eu utilizei esse exemplo porque eu achei que seria fácil de explicar. Pode ser que vocês não estão entendendo nada, mas é só assistir de novo. Tô brincando. Se tiverem dúvida, podem deixar aí, gente. Dá uma dica, melhora, fala mais devagar, fala mais rápido. Enfim, faz menos piada, pode ser também. Eu tô aqui para melhorar sempre, mas é que eu tô tentando ser rápida e às vezes eu acho que enfim, vamos continuar aqui, ó. Então eu tenho que associar a minha tabela de produto à minha tabela de categoria. Por quê? Porque eu tenho uma categoria associada ao produto, certo? Então, se eu não filtrar isso de alguma forma, ele vai colocar aquele mesmo produto em todas as categorias que tiver. A gente chama isso de cartesiano. Então ele vai pegar, em vez de pegar um para um, né? Lembra que eu falei? O produto. Eu quero ver, lembra que aqui no início do select eu falei, eu quero ver as informações da categoria ou do produto, porque isso muda tudo, né? Se eu estou falando de produto, categoria é 1 para 1, lembra? Agora se eu estou falando de categoria produtos, então eu estou falando de uma categoria para vários produtos. Um ou vários. Então vamos aqui, ó, prod. Então quem tem o ID da categoria do produto é essa coluna aqui, certo? De quem da tabela prod, que é essa aqui, que é o meu apelido bonitão prod. Então fica igual a cat, que é o apelido da categorias, qual campo ID. Não me venha também inventar colocar esse cara aqui não, tá? Esse é o apelido que você tá dando para trazer na tela. Aqui tem que ser o campo da tabela. Beleza? Então é o campo da categoria ID. Vamos rodar? É por causa do vírgula. Esse post ele é maravilhoso. Tô reclamando não, viu? Olha que legal, ó. Agora eu sei que, né, o produto jogo. Esse aqui eu trouxe só para vocês. A gente normalmente não mostra, né, a ID de categorias. Faz parte do aulas. Vocês viram que rápido que ele rodou? E se, por exemplo, se eu vier aqui em produtos, ó, eu não sei, né? Tenho bem mais informações que para ver o que eu quero, né? No caso, essa aqui eu vou criar.
ela é relevante, porque eu só tô querendo isso. Então eu escolho os produtos, entende? E outra coisa, não quer dizer que depois que você criou, você não pode alterar. Pode, tá? Só tem que tomar cuidado, assim, se você trocar campos de tabelas, que é o que eu fiz e perdi um monte de view. Mas vamos lá, create, aí eu vou colocar view, isso aqui é o comando principal inicial, create view. Aí aqui eu coloco o nome da minha view. Outro detalhe, se for por Postgres, ele tem que ser minúsculo, não adianta, ele não gosta de maiúsculo. View, produtos, categorias, aí eu coloco um S, né? Então assim, ó, cria uma visão, né? Uma view chamada esse aqui, as, assim, seria o as assim, dessa forma, né? Usando este comando, alguma coisa assim. E se Deus quiser vai dar certo. Aí foi, demorou muito, hein, tio? Agora, ó, eu não preciso mais fazer isso aqui, certo? Eu faço só isso aqui, ó, select asterisco, meu Deus do céu, portanto, view produtos, e aí, ó, é o mesmo resultado, né, claro, mas assim, agora eu consigo usar esse cara aqui, né, que é a view. Lógico, agora você teria que criar aqui e tudo mais, tá, gente? Ó, a criação de uma view é parecida aqui com a de uma classe. O que muda é que aqui no final você tem que acrescentar esse class meta manage igual a false, porque se você não colocar isso, ele vai criar uma tabela, né? Tanto que, porque vocês nunca se perguntaram porque não. Brincando. Então é isso, o manage false para poder ele não criar outra tabela. E aqui, claro, o DT table, apesar de estar escrito table de tabela, ele é só uma referência ao nome, né? Então vamos usar o mesmo para não ter probleminhas. Então é só isso que muda. E outra coisa que muda é que você não precisa ficar falando not null, não sei o que, não precisa nada. Você coloca aqui o básico, porque é só como se fosse uma representação daquela view. Então aí você vem, cria ela aqui. Aí como você criou a view aqui, você vai lá e roda o Make Migrations, né? Que isso todo mundo já sabe. Make Migrations, Migrate. E aí aqui, ó, na views, você pode fazer assim, né? A view, ó, objects, filter, não, all, né? E etc. E aí, lá na sua página HTML, você consegue utilizar todos esses dados, né? E porque eu falei do ID, né? Só para fechar, vejam aqui, ó, ID primary key true. Se eu não tenho isso aqui não funciona. Não funciona. Faz um certo sentido, né? Porque imagina você vai trazer os dados de uma tabela sem o identificador. Como que você vai saber onde você tá? Tá em Nárnia, tá onde? Tô brincando, gente. Eu sou palhacinha pra não deixar tão chato a aula. Mas é isso, eu vou ter que rever porque eu tive que cortar várias vezes. E é isso, gente. Eu tentei, assim, falar de tudo e direta, né? Porém, eu não aguento. Eu pego e vou lembrando, né? Usa esse campo e tal. Enfim, mas por isso que o assunto tem que ser direcionado, né? Mas, enfim, não deixa de ser conhecimento, agrega. E é isso, depois eu monto a apresentaçãozinha e mais um vídeo, sigam. Hoje vimos como criar uma view e utilizar. A gente chegou a ver no Python, mas como criar a view para ser utilizada no Python com o Django. Vou ficando por aqui e nos vemos até a próxima. Até lá! Se a gente vier aqui, ó, produto, vamos abrir as colunas todas. Cat produto, olha lá, cat produto, na verdade estava aqui.
Se a gente... Bom, então aí se a gente ao mesmo tempo ser mais abreviada, nossa, ser mais